Bom, o Onix é um político experiente, eu sei que ele não mete a mão em cumbuca, é um cara que eu confio, sujeito honesto, a gente estava caminhando tão bem até agora, né, porque parece que havia sido feito um pacto de governabilidade. O senhor é um político muito experiente e muito capaz, né? Olha lá, vamos nos acertar entre os poderes aqui, parar de dar canelada, porque senão a coisa vai ficar ruim. O presidente começou a falar menos, as pessoas começaram a atacar menos, acabou com aquela ridícula entrevista da grade que eu achava que não ajudava o presidente em nada e também não ajudava a imprensa em nada. Desde o começo, eu acho que foi o primeiro cara a falar isso. Falei, pô, vocês pegam o cara numa hora difícil, o cara vai responder, às vezes, o que não pensa. Uma pergunta mal colocada e leva a cacetada e depois reclama, e vice-versa. Não era bom para nenhum dos dois, acabou com aquele negócio, estava tudo na maior paz. De repente, o ministro Gilmar vem e dá uma declaração, depois de falar com o general Pujol, o ministro Gilmar vem e dá... Está no ponto a declaração aí? É importante isso aí, porque o ministro Onix é um político muito experiente, que está do lado do Bolsonaro toda hora. Está no ponto aí, meu compadre, da declaração do Gilmar? Põe o Gilmar falando que eu quero uma opinião do ministro Onix, que é uma das pessoas mais importantes do governo Bolsonaro, e ele tem experiência necessária para resolver, para falar sobre isso, né? Porque estava tudo indo tão bem, o negócio estava indo tão bem, né? A exceção da doença do presidente, estava indo tão bem o negócio. Vamos ouvir o Gilmar falando. O exemplo da saúde. Há um direito hoje muito reconhecido, na União Europeia reconhecido, que é o direito à boa governança. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal. É atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Ministro Onix, eu não havia combinado isso com o senhor, mas achei que seria importante o senhor é uma pessoa que tem habilidade política suficiente para resolver isso, eu não ia colocar o senhor em fria. Eu estranhei, porque o ministro Gilmar, há pouco tempo atrás, há 10 dias, ele me deu uma entrevista dizendo, olha, eu fui falar com o general Pujol da Atena, porque nós precisamos de ter um país governável, ninguém quer derrubar o Bolsonaro e tal. E, de repente, essa declaração, é claro que gerou um mal-estar e as Forças Armadas responderam, através do ministro da Defesa e também dos comandantes militares, né? Tem uma resposta curta e grossa, que o senhor já sabe melhor do que eu. Os militares deram uma canelada dessas colocações do ministro Gilmar e dizendo que isso é inaceitável. Não vem numa hora boa essa declaração do ministro Gilmar, não, ministro Onix? Bom, primeiro, né, com toda a tranquilidade, serenidade, eu quero dizer que não há vazio. O general Pazuello, que está lá, era o secretário executivo do ministro Nelson Teich. Com a saída do ministro, ele assumiu o ministério interinamente. O Barreto e eu conhecemos bem, porque na Casa Civil nós, por mais de ano, coordenamos, né, a Operação Acolhida, que é aquela que recebe os migrantes venezuelanos, e quem fazia a coordenação da operação e a logística era o general Pazuello. O general Pazuello é um dos melhores gestores militares que eu conheci. Ele é competente, é um homem sério, prático, humilde, objetivo, e ele dá resposta. Talvez não haja o conhecimento da história do general Pazuello. O general Pazuello era comandante militar da Amazônia, quando explodiu a Covid lá em Manaus. Ele montou protocolos nos quartéis lá de Manaus, tem vários quartéis lá em Manaus,
e ele controlou absolutamente, a doença se espalhou por toda a sociedade, né? E ele conseguiu evitar, com protocolos de entrada, saída, de aferição das pessoas, temperatura, oximetria, ele criou um protocolo que praticamente não teve nenhum impacto na vida daquelas pessoas ligadas ao Exército, que trabalhavam lá nos quartéis de Manaus, no momento em que houve um completo descontrole da epidemia lá. Quando ele veio para o Ministério da Saúde, ele é um homem de muito diálogo, as próprias entidades que representam os secretários municipais de saúde, estaduais de saúde, todos são unânimes, os governadores, em dizer que ele é um homem de muito diálogo, de muito bom senso. Eu torço, e toda vez que posso, eu reforço para que o presidente não só o mantenha interinamente, como ele o transforme no ministro da Saúde do Brasil. Ele é uma pessoa com todas as condições de fazer isso. Não está escrito em lugar nenhum que o ministro da Saúde tem que ser profissional dessa ou daquela formação. Ele precisa ser um competente gestor e que se cerca dos profissionais da área da saúde, onde tem médico, enfermeiro, meus colegas veterinários que trabalham e muito bem em saúde pública, né? Os farmacêuticos, os bioquímicos, todos aqueles que atuam, né, nessa área, porque saúde tem que ter uma visão global, não é só privativo da profissão. Mas não é só saúde. Tem cara que não entende nada de economia, foi ministro de economia e deu certo pra caramba. O Serra na saúde foi bem, então, e não era médico, é uma questão de bom senso, isso é histórico no Brasil. Eu disse bem, é questão de ter um bom gestor com bons cientistas e médicos. Um bom gestor com bons cientistas e médicos. Se a gente tivesse nota para dar para o general Pazuello em gestão de 0 a 10, te garanto que eu e o Barreto aqui, que conhecemos bem o trabalho, damos 11 para ele.